Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. E hoje eu tenho dois amigos espetaculares aqui que eu admiro pra caramba, que eu aprendo diariamente com eles. Um que eu acabo de conhecer pessoalmente, seja muito bem-vindo, mas que eu já acompanho e admiro e aprendo há muito tempo. Polêmico, né? Mas eu gosto, né? A gente gosta de gente normal. Eu tenho um pouco de medo de gente normal. Vocês não têm, não? E minha amiga Ana, que sempre está aqui com a gente, mensalmente, e que é uma sabedoria em pessoa. Então, hoje a gente vai ter um programa de aprendizado e com histórias incríveis que ensinam muito a gente. Sejam bem-vindos. E muito obrigada por todo o conteúdo que vocês colocam o tempo todo, que para mim é muito engrandecedor. Agradecemos o convite. Né? Exatamente. Prazer é uma honra estar aqui. Dividindo conhecimento e aprendendo também, né? Flávio, quando eu falei pela primeira vez, a gente estava falando sobre camelos. E ele estava falando sobre o quanto a mulher ela era desvalorizada, o quanto a mulher ela era como um produto. E eu estava contando para ele que já quiseram me trocar por uns camelos. Lembra disso, amigo? E aí ele me contou toda a história de vida dele. E eu achei muito interessante. E ele tem uma mãe, né? Passou pela vida dele, tinha uma mãe incrível que trouxe todos os ensinamentos de vida para ele. Eu achei isso uma história que ela tem que ser realmente multiplicada. E aí, como que tudo isso começou? Começou com ela fazendo errado. Começou com ela fazendo errado, como tantas de nós, né? Começou com uma mãe pegando um filho de 11, 12 anos de idade fazendo de terapeuta, que é errado, né? E começou ela fazendo assim, mas... De qualquer maneira, isso acabou me dando um cerne, dando um caminho e uma sensibilidade diferente para com as necessidades das mulheres. E hoje apanho bastante, recebo alguns processos, normal, red pill me bate bastante, mas eu continuo trabalhando pensando em que a mulher precisa ser protegida, né? E ela é o começo de tudo. Isso é tão importante, isso foi algo que eu falei ontem. E falei hoje cedo também, assim, filho precisa ocupar o lugar de filho. O filho não é pai, filho não é amigo, o filho é filho, né? E hoje em dia, a troco de uma modernidade, as coisas elas estão tão bagunçadas. Vocês sentem isso? Eu sinto muito isso em setting terapêutico e, assim, eu achei interessante quando o Flávio traz o fato de ter começado, né, com um lugar errado, onde a mãe colocou ele como terapeuta dela e vice-versa. E isso é algo muito comum que a gente vê. E o mais lindo que eu entendo assim, é o fato de você olhar o trabalho dele e compreender que ele conseguiu transmutar tudo isso enquanto muita gente não consegue. Ele conseguiu encontrar um caminho, mesmo tendo sido colocado aos 11 anos, onde ele não tinha uma capacidade, né, cognitiva, ele não tinha uma capacidade de maturidade para entender tudo aquilo, mas ele conseguiu seguir, né, o rumo do rio e transformar tudo isso e trazer para as mulheres, né, essa proteção, esse olhar, né, do instinto de um homem, porque é muito interessante, na rede social a gente vê muito, quando uma mulher fala sobre proteger uma mulher, não é igual do que um homem falar. Quando o homem fala, me parece ser muito mais respeitado, né, do que uma mulher falar. Você sente isso também? O mundo é masculino. Sim. O mundo é masculino. A gente não pode negar isso. Apesar de ter uma quantidade maior de mulheres, o homem detém o poder. Então, quando o homem fala, sempre é visto de maneira diferente. Isso é fato. E isso é uma das coisas que a gente bate que precisa ser revisto. A gente fala sobre direitos, né? Direitos iguais não são circunstâncias iguais, né? Homem e mulher têm seu papel que são totalmente definidos, mas direitos são direitos, né? A gente não consegue pegar o homem e botar no papel da mulher, nem a mulher botar no papel do homem. Isso está errado, né? Como mães que falam, por exemplo, eu sou pai e mãe ao mesmo tempo. Eu acho isso tão errado, não, porque a gente mãe. não tem essa capacidade. Não, nem o a pai, gente pode nem a mãe. ser a melhor mãe que puder ali naquele momento, mas ocupar o lugar do outro a gente não consegue. Desde o princípio as coisas são orientadas na cabeça das crianças, né? Uhum. A mulher sendo vista pela função dela e não pelo que ela realmente tem que ver. A criança na escola, eu lembro muito bem disso, o Dia das Mães, eu
eu levava uma colher de pau no lacinho para minha mãe. Você entende? Por quê? Né? Porque ali era o papel dela. Mas a mulher não é para ser vista como um papel. Ela é como ser humano. E o mundo hoje está muito confuso com relação a isso. Então, a palavra do homem é a palavra da mulher. A palavra do homem é recebida de maneira diferente, o que não deveria ser igual, né? Nós somos iguais. Então, quando a mulher fala sobre defender a mulher, ela está defendendo a sua classe, é assim que se olha, né? E quando o homem fala, não, tem que defender a mulher, aí os próprios homens criticam esse homem que fala isso, e criticam de maneira muito dura. Sério? Muito dura, recebo muita pancada de homens. Outro dia um médico famoso que tem na sua rede social um trabalho voltado para os homens, né? Eu fiz um podcast e ele fez um vídeo enorme, né? Contradizendo o que eu estava falando. Ele está errado nisso, ele está errado aquilo. E ele criticou efusivamente uma frase minha. Qual foi a frase? De que a melhor criação que Deus fez foi a mulher. Assim, ele falou, isso é uma coisa absurda, como é que pode dizer uma coisa dessas, né? E aí ele criou todo um contexto, e eu falei no texto que, até nisso, é coisas que as pessoas não sabem, né? O corpo da mulher é menos conhecido que o corpo do homem. Sabia disso? Não. E muito mais complexo também. O corpo da mulher, porque toda a ciência, desde o princípio, utiliza o corpo masculino, biologicamente, o corpo masculino como peça de estudo. E o corpo feminino é diferente do corpo masculino. O corpo feminino é preparado para receber uma outra vida, do homem não. O intestino de vocês é 30 centímetros maior do que o nosso, por isso que vocês têm prisão de ventre. Por quê? Porque quando está grávida, é preciso o alimento ficar no intestino mais tempo para tirar os nutrientes. Então o corpo é diferente, só que a ciência conhece mais o corpo do homem do que o corpo da mulher. Então, desde o princípio, as coisas estão erradas. E aí a mulher acaba ficando numa posição... Aquela história, né? Adão e Eva, né? Um outro contexto, não está no contexto religioso, de crença, mas quando o texto diz que a mulher entra como ajudadora, a humanidade identificou como inferior, né? E não é. O próprio texto fez. É um complemento para ele, um complementa o outro. Isso eu acho magnífico, magnífico. Não é questão de ser superior ou inferior, não é questão de não precisar, mas é questão de se complementar. É uma união necessária. Eu não sou muito a favor e nunca fui feminista. Vocês sabem, quem me segue, quem me acompanha sabe disso. Eu acredito muito nesse complemento e que ele é necessário, sim. E eu acho muito errado esses movimentos hoje de que a mulher ela pode substituir, ela não precisa. Ela precisa, sim. Toda mulher forte, que trabalha muito, que gosta aí de aparecer, de fazer, de acontecer, ela tem o seu momento que ela precisa, sim, ser protegida, ter o seu carinho, ter tudo isso. E isso se perdeu numa disputa que eu acho totalmente... assim, ilógica. É que, na verdade, hoje o que a gente tem visto, por causa dessa luta, né, dessa politização do feminismo, machismo e etc., é a perda da polaridade, né? Onde você vê a mulher saindo do papel do feminino. Você veio falando assim, isso no caminho isso, ainda. A própria natureza é assim. Você vê que cada animal, o leão tem a sua função na selva, a leoa tem a função. Cada a natureza é muito perfeita, tem a sua função. Isso não quer dizer que você está sendo submissa, que você está se colocando num lugar de inferioridade. Quando você permite que você tenha um equilíbrio, né, dentro das suas relações, aonde o homem te proteja, aonde você seja o papel da sabedoria, do cuidado, do afago. E isso tem se perdido muito. E o que a gente vê, né, nos consultórios são muitas mulheres feridas por isso. Muitas mulheres que não estão conseguindo seguir, né, o seu caminho de relacionamento, de vida, porque está se perdendo em si mesmo. E aí a gente fica se questionando, né, quando alguém fala, porque assim... eu entro nessa sua frase, né, que a mulher foi a maior criação, porque é a mulher que dá a vida, né? É a mulher que dá a vida, é através do ventre dela que existe, né, a concepção da vida. O homem tem um papel importantíssimo também, mas a mulher ela tem um papel, é aquela coisa genuína, né? O amor genuíno, não se mistura. Então, o que as pessoas estão se perdendo é disso, comparando o tempo todo, né? E não se colocando no lugar que deveria se colocar.
E isso é o grande problema dos relacionamentos. Eu tenho hoje umas quase 700 mil pessoas que me seguem nas redes, né? Dessas 700 mil pessoas, 97% são mulheres. Então, eu vivo num ambiente feminino, 24 horas. Eu atendo 10 pessoas por dia. Até porque as mulheres buscam muito mais, né? Sim. Tendo 10 pessoas por dia, dessas 10, 9 são mulheres. Então, assim, as mulheres procuram mais do que os homens. E o que a gente nota é a confusão das posições. O empoderamento feminino. O que é o empoderamento feminino? O empoderamento feminino é a mulher viver sem um homem. O empoderamento feminino é a mulher ter o poder de dizer não quando ela quer dizer não. Esse é o verdadeiro poder. Exatamente. Não é se ela é empresária, ela pode ser dona de casa e ser extremamente empoderada. E as coisas se confundem tanto hoje em dia, né? Não é sobre isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os papéis estão confusos. Foi o que a doutora falou. Os papéis estão definitivamente confusos. Quando se perdeu a natureza. Se perdeu a natureza. O que é a natureza? É interessante isso. Marido e mulher. Você tem assim, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom pai, uma boa mãe. Essas expressões, esposa, pai, mãe, são nomenclaturas de posições que demandam responsabilidades protocolares. O que uma boa mãe faz? Ela cuida do filho, ela leva para a escola, o filho sai limpinho, né? O cara é casado, sai com a roupa amarrotada, ou alguém vai falar para ele, você não tem esposa em casa, não? Né? Assim, então, são papéis. O que um bom marido faz? O bom marido trabalha, faz isso. Então, essas expressões, esposa, marido, pai, mãe, namorado, tudo são, olha, você é meu namorado, então você tem papéis, tem que cumprir papéis com relação a isso. Isso está certo. Né? Existem arquétipos, os arquétipos de Jung, né? que se aplicam e tudo. Mas quando se fala de macho e fêmea, não tem protocolo, é natureza, é instinto. A hora que você fecha a porta, a hora que você vai fazer sexo, por exemplo, ali é um instinto, macho e fêmea. Entende? Quando o instinto, quando o macho e a fêmea se perdem dentro da relação, ela vai acabar. Ela vai acabar. Porque isso é essencial. No sexo, nas relações, o homem protege. Isso é papel dele, instintivo dele. Né? E hoje em dia, as pessoas estão com tanta dificuldade de discernir os seus papéis. Aí vem para o meu lado. Porque a dificuldade de discernir os papéis estão muito atrelados a você se conhecer. A você saber o que de fato te faz feliz, o que te realiza. Porque, assim, o que nós estamos vivendo, em especial as mulheres, é o efeito manada. Aonde você nasce, você está estudando, já estão te perguntando do vestibular. Você faz o vestibular, você tem que terminar uma carreira, ser bem-sucedida, casar, ter filho. São muitas regras em torno das mulheres e que muitas mulheres não param para se questionar do que gostam, do que querem, o que é que me faz feliz. Né? Recentemente, uma paciente minha, jovem, 20 e poucos anos, ela olhou para mim e falou assim, Ana, com você eu posso falar. Eu gostaria de ter nascido naquela época que meu pai escolhia meu marido, eu usar aqueles vestidões e cuidar dos meus filhos. Mas hoje não dá. Quando você fala, você é uma mulher que está se submetendo, é uma mulher que não tem empoderamento. E aí eu falei para ela, por que se culpar de gostar disso? Tá tudo bem. Você entender o que te faz feliz. Se você acha que é ficar em casa, cuidando dos seus filhos, apoiando o seu marido, cuidando das coisas do lar, não tem problema nenhum. Ela, mas e como eu vou ser vista? Então, é muito disso, entendeu, Mila? Outro, né? O olhar do outro, são muitas cobranças, são muitas regras, muito tudo, que fazem com que as pessoas se percam de si. Né? Muita gente se pergunta, já aconteceu várias vezes comigo, quem é você? E a pessoa não sabe te dizer. E aí, Flávio, assim, eu acho que pegando esse gancho, você enfrentou o olhar do mundo em tudo, né? Porque você não teve medo disso, enfrenta, da forma né? que enfrenta. E em que momento que você teve esse insight de assim, opa, vou me expor e dane-se, venha, e eu sou assim, acabou o assunto? Primeiro, essa é uma história interessante porque não partiu de mim, partiu de um paciente meu. Sempre tem alguém para dar um sacode na gente, né? Sempre tem. Na verdade, esse era um menino de fato, de 22 anos de idade, que era meu paciente.
E eu era um terapeuta normal, tinha lá alguns milhares de seguidores na minha rede, falava protocolarmente as coisas, depressão, ansiedade, coisas de relacionamento e tudo, mas sem dar... Eu estou tentando tirar isso, não consigo. Tentando desligar. Tudo bem, não tem problema. E eu peguei esse menino veio para mim com um problema na cabeça dele lá, um complicado e tudo, e ele tinha um terapeuta, deixou o terapeuta, veio para mim, e em 3, 4 meses o menino, né, eu tenho meus protocolos criados por mim, existem 7 escolas principais da psicanálise, né, mas eu tenho a 8ª, que é a minha escola, que é a minha escola, eu pego um pouco de todos eles. Eu faço isso também. O meu método que funciona para mim e para os meus pacientes, isso escola, mesmo. Né? E que seria uma dica legal, que todo terapeuta fizesse, daria muito certo. O pessoal fala, você é junguiano, eu sou dualista. Isso eu sou. Posso explicar depois o que significa isso, tá? Mas o cara fala, não, eu sou junguiano, eu sou freudiano. Bom, eu sou freudiano pra caramba, também sou junguiano pra caramba, e sou flaviano pra caramba, que é o meu jeito de dizer, né? E esse paciente falou pra mim, o Flávio ligou no domingo, eu lá no meu apartamento. Na hora que ele ligou, eu falei, moça, Renan, uma hora dessa, Renan, o que você quer? Aí eu atendi. Era domingo, à tarde, ele falou, Flávio, pô, tô aqui, minha cabeça não para de rodar. É o seguinte, ele falou, você é incrível e o mundo precisa saber. Foi isso que ele falou. Ah, que bonitinho. E eu quero fazer uma proposta para você. Vem, consegue descer aqui no Leblon amanhã e tal? Eu moro em Petrópolis. Aí eu falei, vou descer. Tá bom, Renan, eu vou. Mas eu pensei, eu vou descer para dar um auxílio para ele. Era mais uma forma de... Eu abracei o homem, esse menino hoje, como um filho, né? Eu abracei ele, vamos lá. Aí eu vou lá, mas não pensava absolutamente nada. E quando eu cheguei, ele tinha outro garoto, de 22 anos também lá, junto com ele, o João, e eles falaram assim, é o seguinte... Já era um set de filmagem. Não, ele falou, nós montamos uma empresa e você é o nosso MVP. Botou os papéis na frente assim, eu falei, que isso, rapaz? E aí eles fizeram a proposta, eu aceitei a proposta. E aí, com alguns direcionamentos que eu não dominava na internet, eu falei, vou falar isso. Eu falo mesmo. Você conhece meu... O doutor acho que não conhece, mas eu já te vi outro jeito. E eu falo mesmo, entendeu? Eu acho perfeito. E eu aprendi uma coisa, e foram eles que me ensinaram isso. Eles falaram, Flávio, se você não impactar, ninguém vai ouvir. Tem muita gente falando de depressão, tem muita gente falando disso. E eu falo muito de sexo, né? Eu sou terapeuta sexual. E eu falo muito de sexo, mas falava sobre sexo. Hoje eu falo outra coisa. Eu falo, se você guardar esse negócio seu aí e outras... Só que assim, um vídeo meu que eu falo, olha, se você, por causa dos traumas de relacionamentos passados, se fechar, você não vai ser feliz. Quando eu fiz esse vídeo... Aí não vai engajar. Você tem que curar o teu passado para poder... o teu presente, conseguir fazer que você tenha um futuro. Então, mas isso não é o Flávio, né? Isso não é a essência do Flávio. Não era eu achei muito meiguinho com o seu Flávio. Não adianta, gente. E se não tem for, nada a ver. Sabe, assim, quem me acompanha, né, Ana já está comigo há muito tempo, sabe que quantas vezes eu já fiz vídeo saindo do banho, falando um monte ali, porque eu quero falar, porque é aquilo. E não adianta, se não for a gente, se não for a nossa essência, não vai engajar. Esse vídeo deu 40 mil visualizações. Aí eu falei, não sou eu, não adianta. Não sou eu. Eu falei, você fica guardando e fica pesado. Eu falei, você fica guardando a sua burro na gaiola, pô, você acha que tu vai ser o quê? Não vai ser feliz, porra. Claro, deu 6 milhões de visualizações esse vídeo. E você vê, né? A mesma coisa, de uma forma natural, de uma forma que todo mundo entende. Pronto. Eu sei que choca e assim, recebo muitas críticas. Só que isso fez com que pessoas ouvissem. E hoje eu tenho a liberdade de ser... O que eu não falo é de política. Isso eu não ponho em qualquer programa de televisão que eu vou, e rádio, e podcast, falar política. Eu não falo. Eu tenho a minha orientação política bem clara na minha mente, mas eu não vou falar sobre política. Eu quero falar sobre pessoas. E eu tenho que ser eu. Eu tenho que ser do meu jeito, porque essa é a minha personalidade. É assim que meus pacientes me conhecem. E o grau de envolvimento é muito grande, meus pacientes confiam plenamente em mim e eu falo mesmo. Que porra é essa? Eu falo, pode parar essa porra aí. Nossa. Então procura o terapeuta. Esse de você assistir, eu não quero não. Ela, não, Flávio, tudo bem. Porque
é intenso, assim, o politicamente correto não ajuda ninguém. Uhum. O politicamente Passar correto a não mão na ajuda ninguém. cabeça, esse monte de mimimi, esse monte de não pode falar, não pode respirar, não pode isso, não pode aquilo. Isso não vai mudar ninguém, não vai transformar. muitos nomes, né? As coisas. Muitos. Tudo tem Assim, nome hoje. Tudo tem nome, tudo tem protocolo, tudo você tem que caber num potinho, num vidro, né? No vidro da Rosinha. Eu tenho tatuado ó, o vidro da Rosinha quebrado, todo quebrado. Eu mandei quebrar, justamente por isso. Não tem como viver ali dentro sem ar, num formato que todo mundo achou que é lindo. Não é. Eu tenho 9 tatuagens. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, se você não fosse tatuado, seria um terapeuta melhor. Aí eu fiz mais uma. Eu também estou mais por aí. Aí eu fiz mais uma. A verdade, assim, as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros vão pensar. Uhum. E isso acaba tirando de você a sua essência. Você tem que viver um personagem. E ninguém aguenta mais viver um personagem. E viver um personagem te entristece. Você, hoje, eu estou lançando 2 livros esse ano. Já tenho o 3º pronto, né? Meu brinquedinho é de abrir, o seu é de montar, é o 3º livro. É um livro muito interessante, mas tem um livro que está sendo lançado. Eu imaginei, que é bem interessante. Esse é muito interessante. Mas tem um livro que eu estou lançando agora que já está sendo cogitado para a Netflix. Ah, que legal. Para virar seriado. É um livro que fala de ré por ser mulher. Ré por ser mulher. Você é ré só porque você é mulher. Que tema lindo. O livro, ele fala de 5 julgamentos. Eu trago pro mundo astral, porque são mulheres que já morreram, naturalmente, né? E eu trago essas mulheres para um novo julgamento. Elas são julgadas novamente, né? Então tem uma estudante de direito que sofre um acidente, vai para o astral. Eu vou ler com certeza. Astral, ela é recebida por uma entidade de luz e lá se forma um julgamento dessas 5 mulheres, que são Eva, Pandora, Joana d'Arc, Helena de Troia e Maria da Conceição. Nossa, que máximo. Maria da Conceição. E aí elas são julgadas, eu gosto muito, o livro já está, eu estou mencionando ele aqui, ele está sendo, né, já está registrado, então não tem problema. Eu gosto muito do testemunho da serpente, que ela vem do julgamento como testemunha, né? E a serpente vai questionar, vai ser, acho que, a coisa mais bombástica e polêmica que as pessoas leram nos últimos tempos, todos os questionamentos que a serpente fala. Mas tem dessa, eu tentei achar, são todas histórias conhecidas, né? Joana d'Arc, Eva, Helena de Troia, Pandora. Pandora é a Eva da mitologia grega. Ou seja, sempre a mulher é a culpada de tudo, essa pecha, né? A mulher, Eva, foi culpada de trazer os desgastes do mundo, Pandora foi culpada de trazer os desgastes do mundo, né? E aí eu pego esses personagens, trago para o julgamento e mostro que elas são julgadas não por isso. Elas foram julgadas pelas suas atitudes que não eram aceitas. Eva não foi julgada porque comeu a fruta. A fruta, ninguém lembra, só lembra da fruta, mas o nome da fruta era a fruta do conhecimento. Então Eva foi julgada porque ela quis conhecimento, ela foi lá e experimentou. Não é do conhecimento? E se Deus não quisesse que eu comesse a fruta, por que botou ela aqui, no meio do jardim? Se Deus não quisesse que eu tivesse desejo, por que colocou desejo em mim? Se não quisesse que eu visse, por que colocou em mim a capacidade de enxergar? Então, a Eva não foi julgada porque comeu uma fruta, ela foi julgada porque ela buscou conhecimento. E não era aceitável para a mulher buscar conhecimento. Joana d'Arc, ela se vestiu de homem, liderou o exército, confrontou a igreja, por isso que ela foi queimada, né? Mas tem uma delas, que é uma brasileira, que é pouquíssimo conhecida. E essa, assim, eu fiquei meses tentando pesquisar uma brasileira que pudesse se encaixar nesse perfil. Eu encontro Maria da Conceição. Maria da Conceição foi morta pela Inquisição católica, a Inquisição portuguesa, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque ela curava pessoas, usava ervas, né, fazia desenhos no chão. Ela foi a primeira umbandista, sem que a Umbanda existisse. Ela foi a primeira umbandista que eu encontrei, porque as práticas que ela fazia eram práticas que se encontram na Umbanda hoje. E ela foi morta por isso. Mas ela foi morta por quê? Porque ela não aceitou a conveniência da igreja. Ela curava parturientes e tudo. Então, o livro, ele traz exatamente mulheres que foram julgadas e condenadas por serem mulheres e tomarem atitudes
tomarem ações que não se esperava para a mulher. E aí, você vai trazer esse livro para lançar aqui comigo? Vou trazer, com certeza, vou trazer. O livro é fantástico, já está... Gente, a gente ficaria aqui a tarde... Eu, pelo menos, ficaria a tarde inteira aqui conversando, mas foi tão rápido, a nossa hora passou tão rápido. Flávio, como que as pessoas podem te acompanhar, podem ter acesso a todo esse material? Flávio.terapeuta, meu Instagram, né? O TikTok é a mesma coisa, mas mais no Instagram, Flávio.terapeuta, entra ali, tem acesso, vai ter acesso aos meus livros, meus conteúdos, o programa 3 de 7, que é um programa desenvolvido por mim, é um programa em 3 semanas, 3 de 7 dias, 3 fases de 7 dias, em que a mulher sozinha em casa, com exercícios, atividades, mentalização, ela consegue olhar a vida um pouco diferente, se olhar. A mulher precisa se olhar. Uma frase: reciprocidade. Mulheres, reciprocidade. Você tem que receber exatamente aquilo que você entrega. Não menos. Tem que ser exatamente o que você entrega. Ou isso, ou mais. Então, se você dá afeto, receba afeto. Se você não tem carinho, não tem afeto, não fique numa relação, não espere. Não espere, você não tem que sofrer. Reciprocidade. Amiga, sua rede social. @oficial Ana Chaves. E a gente encerra esse programa aqui, que eu não quero encerrar, gente. Não queria mesmo, mas eu agradeço demais. Muito obrigada. Obrigada de ter vindo, Flávio. Obrigada, Ana. Flávio. E realmente eu encerro esse programa avalizando, assinando embaixo tudo que eles falaram. E mulheres, vivam plenamente. Infelizmente, a gente ainda vive muitos julgamentos, né? Uma mulher que quer falar, que quer ter voz ainda é muito banida. E a gente nasceu para brilhar. E que a gente brilhe tudão, como eu costumo falar para vocês. Obrigada, tchau!